aí, galerinha, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar uma tag, como vocês viram aqui pelo título do vídeo. Essa tag foi criada pelo canal The Book Life e eu vi no canal da Melina Souza. E quem me passou, na verdade, foi uma amiga minha, Dora, minha amiga da faculdade, minha melhor amiga. Não sei se vocês se lembram, eu já falei dela, mas enfim. E a Melina fez inspirado, na verdade, num outro canal que se chama Katie Tastic, que a menina fez com, na verdade, 12 músicas, 12 perguntinhas, como eu vou explicar pra vocês agora. Originalmente eram 10 e essa menina fez com 12 e a Melina preferiu fazer com as 12, assim como eu, porque eu gostei bastante dessas 12 adicionais. Então a tag funciona da seguinte maneira: vai ter um nome de uma música da Taylor Swift e eu vou ter que falar um livro que remeta a essa música. Então vamos começar para vocês entenderem um pouquinho melhor. A primeira música é We Are Never Getting Back Together. Escolha um livro ou série que você estava amando, mas que depois você decidiu que queria terminar com ela. A minha série que eu escolhi para representar We Are Never Getting Back Together é Poderosa, do Sérgio Klein. Sim, é um livro brasileiro. E observando aqui antes de começar a gravar, eu vi que eu leio esses livros desde que eu tinha 12 anos de idade. Eles saíram em 2006 e eu comecei a comprar desde então. E eram 5 livros na série. 3, 4. Eles não mudam muito a capa, mas enfim. O quinto livro saiu quando eu tinha 15 anos, em 2009. E eu ainda continuei lendo. Ou seja, eu amadureci lendo esses livros. Amadureci entre aspas. De 12 a 15 anos eu não sei se tem tanta diferença assim. E não, eu não acredito em pré-adolescência. Mas até aqui tava ótimo, tava perfeito, tava maravilhoso, eu estava amando essa série. Até que este ano, 2014, Sérgio Klein resolveu se juntar a um homem chamado José Antônio Orlando e fazer o número 6, Poderosa 6. E eu desisti dessa série por causa desse livro. Até o quinto tava perfeito. Você lê e parece que a menina tá conversando com você, e era isso que eu amava mais. É um cara que escreve como se fosse uma menina, uma adolescente. Que no caso seria, tipo, da mesma idade que eu, na época que eu tava lendo, antes de dar esse ato gigantesco. E não adianta falar que é porque eu amadureci, não sei o quê, porque como eu disse, foi um longo espaço de tempo, dos meus 12 anos aos 15 anos. Ok, são 3 anos. Mas aconteceram várias coisas nesse meio tempo e uma época eu comprava livro, esperava um pouco. Se duvidar, eu até demorei mais ainda pra ler os últimos livros que saíram. Não sei se eu terminei de ler realmente com 15 anos, mas enfim. Não adianta falar que é porque eu amadureci e eu não gosto mais desse tipo de escrita. Não, porque eu adoro livro infanto-juvenil. Vocês vão ver mais pra frente no restante da tag. O que eu acho que aconteceu é que depois que o Sérgio Klein se juntou com o José Antônio Orlando, não ornou, não deu certo. A narrativa da história ficou meio cansativa, tanto que esse é o menor livro da série, tem 128 páginas, e eu tô já faz mais de uma semana tentando terminar de ler e não consigo. Um livro que eu normalmente leria em 1 hora, 2 horas no máximo. Essa foi a minha We Are Never Getting Back Together. A próxima música é Red. Escolha um livro com a capa vermelha. Eu escolhi Em Chamas. Eu tenho mais livros com a capa vermelha, mas eu não sei se valeria o que eu queria escolher, que é... Oh, meu Deus. De Bagdá com Muito Amor, que conta a história de um cachorrinho que foi encontrado em Bagdá na época da guerra e por um soldado norte-americano. E esse cara começou a cuidar do cachorrinho mesmo sendo contra as regras do exército. E até hoje eles vivem juntos. Não sei se o cachorrinho já morreu, mas eles viviam juntos até pouco tempo atrás. Mas como aquela capa é vermelha só nas bordas e na frente, na capa tem uma foto imensa do cachorrinho, o Lavo, eu preferi pegar Em Chamas. Em Chamas eu acho que todo mundo sabe que eu gosto muito. Já fiz um outro vídeo aqui no canal lendo uma música que tem aqui. É esse livro? Não, desculpa. É A Esperança. Mas Em Chamas, lógico, tá na trilogia dos Jogos Vorazes. Eu amo Jogos Vorazes. Já saiu o filme, então eu acho que todo mundo já conhece a história, né? A Katniss volta pra arena junto com o Pira
E aí eles vivem grandes aventuras e vêm vários amigos morrendo, vêm inimigos surgindo e no final descobrem muitas coisas importantes pro final da história, que é contado no livro A Esperança. Próxima. The Best Day. Escolha um livro que faça você se sentir nostálgico. Essa foi muito difícil, eu escolhi muitos livros que demarcam períodos diferentes da minha vida. Então, vamos começar por onde? Pela minha infância, bem lá atrás. Eu escolhi esses livros aqui. Clarice Bean. É uma série de livros, não tá completa, tem muitos outros livros, inclusive eu tenho um grandão que eu esqueci de pegar, que é bem pra criancinha mesmo. São historinhas curtas, né, escritas assim, tem desenho, são bem facinhas de ler. Eu devo ter lido isso quando eu tinha uns 10 anos, não sei, por aí. Então foi um livro que marcou muito a minha infância, inclusive por conta desse livro aqui, Clarice Bean tem um problema, eu comecei a estudar o dicionário. Eu comecei a pegar o dicionário da língua portuguesa e comecei a ler como se fosse um livro normal. Então, me ajudou muito a gostar da língua portuguesa e eu gosto muito até hoje. Era a minha matéria preferida na escola. O segundo livro que eu escolhi foi O Pequeno Príncipe, Le Petit Prince, porque tá em francês. Eu não achei a minha versão em português. Mas é um livro que marca todas as épocas da vida de alguém que lê pelo menos 3 vezes na vida. Uma quando tá na infância, adolescência e outra na fase adulta. Eu acredito. E já vi muitas pessoas falando isso. Desde que eu já devo ter lido muitas outras vezes, só que eu sou péssima pra lembrar histórias. Então eu tô sempre relendo por conta disso. Então eu já devo ter lido pelo menos umas 5 vezes esse livro. E é realmente assim, cada vez que você lê, você muda de ideia, muda alguma coisa quando você lê esse livro. Apesar de que eu continuo achando que eu ainda tenho a mentalidade de criança, enquanto leio esse livro e enquanto faço outras coisas na minha vida também. O outro livro que eu escolhi é Poliana, calma, já tá acabando. Poliana foi um livro que eu li já na adolescência, mas eu queria ler desde que eu era criança e minha mãe achava que eu não era madura pra ler. Mas, apesar disso, eu acho que também é um livro como O Pequeno Príncipe, que você deve ler várias vezes durante a sua vida. E é um livro que te ensina sobre otimismo. E das duas faces, que não é bom ser otimista o tempo todo, achando que tudo vai dar certo, mas ao mesmo tempo é sempre bom tirar o melhor proveito de todas as situações. É a história de uma menina que sofre bastante durante a vida dela não é realmente boa, mas ela sempre procura ver o melhor lado. Ela pode conhecer a pior pessoa do mundo, mas ela vai encontrar um pingo de alguma coisa boa naquela pessoa. É assim. E é um livro fantástico. Agora, a série de livros que eu resolvi usar para mostrar minha nostalgia maior foi Desventuras em Série. Eu comecei a ler os livros por conta do filme que saiu, que foi baseado nos 3 primeiros livros. Mal Começo, A Sala dos Répteis e O Lago das Sanguessugas. Pra quem não sabe, a história de Desventuras em Série conta sobre 3 órfãos, os órfãos Baudelaire, que são esses 3 aqui, a Violet, o Klaus e a Sunny. A Sunny é a bebê, a Violet e o Klaus. Eles ficaram órfãos por conta de um incêndio que houve na casa deles. E eles têm que ficar indo de tutor em tutor, porque sempre acontece alguma coisa misteriosa com o tutor e ele não pode mais ser o tutor das crianças. E o Conde Olaf, que é esse cara aqui, que no filme é interpretado pelo Jim Carrey magnificamente, é o maior responsável por essas coisas que têm acontecido com as crianças. Só que a gente só vai descobrir a verdade mesmo no final. E até chegar no final, nós temos 13 livros. E eu li esses livros na época de escola. E eu me lembro bem que eu descobri que tinha mais de 3 livros muito antes de comprar, mas eu só fui conseguir mesmo comprar quando eu pedi pro meu pai e eu tive que tirar uma nota boa, não sei o que, foi bem complicado.
Não foi complicado, mas foi demorado pra conseguir. E eu me lembro muito bem que o primeiro livro... Eu comprei todos os 13 livros de uma vez. Eu comprei como se fosse um box. Mas não veio um box, enfim. Eu lembro que o primeiro livro da série não veio junto, porque quando eu recebi essa caixa, essa encomenda, era perto de um aniversário de uma amiga minha. E eu não queria me desfazer do livro que eu já tinha, que era O Mau Começo. Era o primeiro livro que eu já tinha comprado, tinha lido já umas 2 vezes. E eu não queria simplesmente me desfazer dele pra ficar com o livro que veio com a caixa. Então, o que eu fiz? Eu continuei com o meu que eu já tinha, que marcou minha vida, e dei o que veio na caixa pra minha amiga. Então, é essa a história de Desventuras em Série. Desventuras em Série também me trouxe um outro livro, só por curiosidade, que é o Raiz Forte, um livro de contos, pequenos contos, e tem algumas curiosidades. Curiosidades não, algumas dicas pra você conseguir desvendar alguns outros mistérios que estão por volta do Desventuras em Série. Que Desventuras em Série é uma série meio complicada. Mas enfim, já falei demais. Próxima. Love Story. Escolha um livro com uma história de amor proibida. Eu não escolhi um livro porque eu não encontrei nenhum outro que não fosse Romeu e Julieta. Eu não queria falar de Romeu e Julieta. Mas eu tenho esse aqui, Amores Infernais. E um dos contos, que se chama Mais Raio que Água, conta a história de um menino e uma menina. Eu não me lembro muito bem da história, sinceramente. Eu me lembro que eu não gostei do final, porque eu achei idiota. Mas esse conto é sobre um menino e uma menina que se conhecem, apaixonam, não sei o que, só que eles são de mundos completamente diferentes. E eu me lembro que o garoto se oferece pra ficar com a garota até depois da morte. Ele basicamente chama ela pra um suicídio coletivo, um suicídio duplo dos dois. Mas ela rejeita. Eu tô contando o final. E... Bom, tá, eu já contei demais. Eu não vou falar o final mesmo. Mas ela rejeita. Mas eles se amavam muito, de verdade. E ela só realmente rejeitou por conta disso. É uma coisa impossível pra ela. Ela não podia se matar e eu não vou dizer o porquê. Tem um porquê dela não poder se matar. Esse foi meu livro Love Story. Eu conto Love Story. I Knew You Were Trouble. Escolha um livro com um personagem mau, mas que apesar disso você não conseguiu resistir e se apaixonou ou gostou muito dele. O primeiro livro que eu tinha pensado, a primeira série de livros que eu tinha pensado era Harry Potter, porque eu sou apaixonada, simplesmente apaixonada pela personagem, pela atriz Lestrange. Mas também achei muito mainstream. E outra, eu não poderia pegar o livro pra trazer aqui, porque são da minha mãe e ela não ia permitir eu pegar os livros dela. Sim, minha mãe leu Harry Potter antes de mim. Então, eu peguei... Extraordinário. Eu achei que eu tinha pegado outro livro além de Extraordinário. Mas era Harry Potter. Extraordinário conta a história de um garoto que nasceu com uma deformidade facial e ele tem que conviver com isso. E no livro fala que ele estudou a vida inteira em casa e quando ele fez 11 anos, se não me engano, a mãe dele resolveu levá-lo para uma escola normal. E quando ele chegou nessa escola normal, ele conheceu várias outras crianças. Muitas delas são boazinhas com ele e muitas delas são malvadas com ele. Mas tem uma em especial que se mostra boazinha na frente dele, na frente dos pais e tudo. Só que por trás não é bem assim. Eu não estou falando de quem vocês estão imaginando, se você já leu esse livro. Eu estou falando do Jack Will, que é o melhor amigo dele até certo ponto da história. E o que acontece é que não tem como você não gostar dele, porque ele é uma criança e ele não sabe o que ele tá falando, sabe? Ele não tem noção do que aquilo pode levar. Então, ele é inocente, na maldade dele, assim, ele é inocente. E isso causa muito conflito, assim, na história. Só que tem um outro personagem, que é o Julian, que é quem vocês estavam pensando, se vocês já leram o livro, que é um babaca. Ele é uma criança babaca, daquele tipo de criança que é maldosa, ela aprende a ser maldosa com os pais, então aquilo já nasceu com ela, ela vai continuar sendo assim e não adianta mudar, porque os pais acham que tá certo.
Esse é um personagem que eu não gostei, eu não suportei. O Jack Will é um personagem bom em sua essência. Ele é um ser humano. O próprio nome dele faz referência a Jekyll and Hyde, porque tem muitas pessoas no livro que pensam que o nome dele completo é Jackwell. Tipo, Jack. Enfim. O nome dele é Jack Will. Mas então, isso faz referência a Jekyll and Hyde, que é um filme, uma história, se não me engano, é um livro também, desculpa, eu nunca li. Sim, muito provavelmente tem um livro. Sobre um doutor que quer provar para todo mundo que todos têm a bondade e a maldade dentro de si. Então ele cria uma poção para mostrar isso, só que de tempos em tempos mostra só o lado mal dele. Então, o Dr. Jekyll é quando ele é ele, normal, bonzinho, e o Hyde é quando ele aparece essa forma má dele. Então, o nome Jackwell é uma referência a isso. Pra mostrar que ele é uma criança como qualquer outra e ele tem a bondade e a maldade dentro dele. Ele só não sabe exercitar isso ainda, como o outro já sabe. E ele sabe que ele quer ser mal com outras crianças que têm deformidade facial. Enfim. Esse livro é muito bom, eu recomendo. Innocent. É que eu tô lendo aqui Innocent, aí entre parênteses, written with Kanye West. Aí eu lembrei qual música que é, mas enfim. Escolha um livro que alguém estragou o final pra você. Entre parênteses, spoiler. As vantagens de ser invisível. Eu não tenho esse livro, eu quero muito ler e eu quero muito assistir o filme, mas eu quero ler o livro antes de assistir o filme e a minha amiga fez o favor, essa semana ainda, de contar uma coisa que muda completamente a história. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada mesmo. E eu ainda falei pra ela, se for spoiler, não fala. Ai, mas eu não consigo me segurar, não consigo me segurar. Ela foi e falou. Eu ia falar a Culpa das Estrelas, mas eu achei desnecessário, porque eu acho que todo mundo, quase todo mundo recebeu spoiler antes de ler ou assistir a Culpa das Estrelas. E foi meu caso também. A sétima, Everything Has Changed. Escolha um livro que o personagem se desenvolve bastante. Eu escolhi o Teorema Catherine. Eu pensei em outros também, agora eu não tô me lembrando quais. Cadê? Eu anotei aqui. Não, não anotei. Mas eu escolhi o Teorema Catherine porque eu acho que o personagem principal, Colin, se desenvolve bastante na questão de perceber que ele não precisa ser perfeito pra todo mundo, sabe? Ele percebe que ele não precisa realmente de um teorema pra vida dele, porque até a memória dele falha, e isso aparece no livro. Então, eu não sei explicar direito, mas eu escolhi esse livro porque eu acho realmente que esse personagem se desenvolve muito, e não só ele, os outros personagens coadjuvantes também. Eu esqueci os nomes, mas enfim, tem o Hassan, que é o melhor amigo dele, e tem a menina, que é a melhor amiga deles, Lindsay. Eles se desenvolvem bastante, todos eles, não só o personagem principal. 8. Eu ia falar em inglês. 8. You Belong With Me. Um livro que você está ansioso para que seja lançado e você possa ler. Já foi lançado e já vai sair o filme, ou já saiu, se não me engano. Mas eu vi a crítica do livro esses dias e eu quero muito ler antes de assistir o filme, como As Vantagens de Ser Invisível. E é o Doador de Memórias. É a história sobre uma vila, uma cidade que é meio que isolada de todo o resto. E apenas uma pessoa tem memórias de guerras, de história e tudo, e como foi que aquela vila chegou a ser o que ela é hoje. Então, é uma história muito interessante. Eu fiquei sabendo de várias outras coisas, mas eu não vou falar porque eu não me lembro muito bem. Mas é isso, Doador de Memórias. 9. Forever and Always. Escolha o seu casal literário favorito. Aí eu não pude fugir do clichê. A Culpa das Estrelas surgiu na minha vida para mostrar assim que é um casal maravilhoso, que pode superar várias barreiras muito graves, diga-se de passagem. Hazel
e Gus. É o meu casal preferido da literatura. Provavelmente tem outros que eu gosto muito, mas que eu não tô me lembrando agora. Mas esse casal aqui marcou demais a minha vida, eu chorei demais com eles. E é uma história pra jovens, pra adolescentes e tudo, mas é uma história forte e que prova que, sei lá, você pode fazer qualquer coisa se você quer realmente superar os seus obstáculos e conseguir o que você quer. No caso aqui, um amor adolescente. Então, essa foi a nona. Décima, Come Back, Be Here. Escolha um livro que você não gosta de emprestar por medo de nunca mais voltar. Nenhum dos meus livros. Eu não gosto de emprestar nenhum dos meus livros. O último que eu emprestei foi A Culpa é das Estrelas. Depois dele eu não vou emprestar mais nenhum, porque ele voltou completamente ao contrário do que eu esperei que ele voltasse. Todas as dicas que eu falei, amiga, faz assim, cuida dele assim, cuida dele assim. Ela fez tudo, cuidei assado, sei que. Falei assim, ela fez assado. Foi assim. E eu não quero mais emprestar livro nenhum, mas tem um que eu tenho um carinho muito especial. E eu escolhi ele pra essa categoria. E eu nunca vou emprestar esse livro pra ninguém que não seja, sei lá, minha avó, que eu acho que eu já emprestei esse livro, ou meus pais, porque não, eu sei que não vai sair daqui de casa e eu vou poder cuidar dele sempre. Tinha papéis aqui dentro, mas tudo bem. Ah, eu lia quando eu tava na escola, no cursinho. Reforço de matemática. Isso. É a história de um. É a história real. E. Nossa, é verdade, foi o primeiro livro sobre alguém com uma doença que eu li. Ele tinha um câncer raro. Câncer raro não. Um câncer muito brabo no pâncreas. E ele descobriu meio tarde. Então, quando ele descobriu, os médicos já deram uma sentença pra ele. Você vai viver até. Quanto era? Eu não me lembro, mas eram alguns meses. E ele realmente não passou disso. E foi muito triste pra mim, porque eu li o livro e eu me lembro muito bem de uma uma parte dele que perguntaram pra ele o que você gostaria de que tivesse escrito na sua lápide, né, quando você morresse. E ele colocou, eu gostaria muito que estivesse escrito aqui jaz Randy Posh, que é o nome dele. Aqui jaz Randy Posh, o homem que viveu tantos anos a mais do que os médicos previram. E depois de falar isso, ele diz: mas tudo bem se isso não se realizar, porque o que importa é eu ir embora sabendo que eu deixei uma boa educação para os meus filhos, uma boa estrutura para minha esposa, para minha família, não sei o quê. Então, a missão dele, ele cumpriu, sabe? Ele cuidou bem da família dele, deixou os filhos dele sabendo o que ia acontecer e tal. E ele morreu dormindo. Eu me lembro até hoje, eu tava assistindo a TV com a minha mãe e apareceu no noticiário que o Randy Posh havia morrido. E apareceu o livro dele, falou que ele tinha feito as palestras motivacionais que ele vinha fazendo fazia um tempo e tal. E aquilo me doeu no coração, porque a primeira coisa que eu pensei foi nessa passagem do livro, sabe? E, tipo, ele não vai poder ter aquilo na lápide dele, mas pelo menos ele conseguiu o que ele queria. E eu vou parar de falar, porque senão eu vou chorar. Eu já tô quase chorando. Eu não empresto esse livro nem a pau, porque além de ser um livro muito querido pra mim, foi muito especial pra mim e ele é capa dura e sei lá, ele fez parte da minha vida, ele me construiu um pouquinho mais, sabe? Ele me fez ver a vida de um jeito diferente que eu não via até então. Então é isso. Agora é a vez das duas músicas extras que a Katie Tester colocou no canal dela e a Melina também fez. A 11ª, Teardrops on My Guitar. Escolha um livro que te fez chorar muito. Sim, eu queria falar de A Culpa das Estrelas, mas de novo, ia ficar clichê, e sim, eu já falei da Culpa das Estrelas. Então, Marley e eu, que foi o primeiro livro que me fez chorar de verdade. E quando eu terminei de ler, eu tinha acabado de fazer um simulado, e eu tava no finalzinho da história, daí eu terminei de ler e fui corrigir esse simulado, que o resultado saía na internet, o gabarito, e eu ia corrigindo.
E aí meu pai chegou em casa e eu tava morrendo de chorar enquanto corrigia o simulado. Meu pai já chegou querendo brigar comigo, achando que eu tinha tirado nota baixa. Daí eu virei pra ele e falei, não, pai, eu fui bem, é que eu terminei de ler meu livro. Foi meio patético, mas foi legal, foi engraçado. Mas esse livro aqui, eu acho que qualquer um que já teve cachorro na vida, ou algum animal de estimação, no meu caso, desde que eu nasci eu tenho cachorros em casa, eu tive uma cadelinha que morreu com 17 anos de idade, quando eu tinha 16, ou seja, ela era um ano mais velha que eu. E quando ela se foi, a gente ainda tinha 3 cadelas aqui em casa, então eu nunca morei numa casa sem cachorros, nunca. Esse livro faz chorar sim, se você tem um coração, porque mostra, assim, todas as alegrias e ao mesmo tempo as tristezas de ter um bichinho de estimação, porque a gente sabe que eles não duram pra sempre. E eu acho que todo mundo já viu o filme, se não leu o livro, né? Então vocês sabem do que eu tô falando também. E eu vou parar também, porque senão eu vou chorar. Esse livro me faz pensar em coisas que eu não gosto de pensar. 12. Shake It Off, a última. Escolha um livro que você ama muito e não está nem aí para os haters. Eu não sei se tem mesmo muitos haters, mas eu sei que tem muita gente que fala que ridículo é você por ler isso, porque isso é coisa de criança. Mas eu não escolhi um livro, nenhuma série, eu escolhi uma autora que se chama Thalita Rebouças. E sim, eu tenho todos os livros da Thalita Rebouças. Eu vou ler todos os títulos pra vocês. Eu tenho todos os Fala Sério, né, que foi o livro, foi a série de sucesso dela. Cadê os nomes? Fala Sério Pai, Fala Sério Filha, Fala Sério Amor, Fala Sério Amiga, Fala Sério Professor, Fala Sério Mãe. Acho que esses são os únicos Fala Sérios. Fala Sério, tô enrolando a língua. Depois a gente tem Tudo por um Feriado, Tudo por um Namorado e Tudo por um Popstar. Essa foi a série que eu não gostei tanto, assim, mas ainda assim é bem legal. Aí temos Uma Fada Veio Me Visitar, que é a mais infantil, assim, de todas. E Traição Entre Amigas, que já é um pouquinho mais jovem adulto. Não era pra minha idade na época que eu li, mas eu li mesmo assim. Temos o Ela Disse, Ele Disse. Temos o Ela Disse, Ele Disse, O Namoro, que é escrito pela Thalita e ilustrado pelo Maurício de Souza, que foi uma dupla, oh meu Deus. Temos Era Uma Vez Minha Primeira Vez, que fala exatamente disso que vocês estão pensando. E temos Adulto Sem Filtro, que foi o primeiro livro escrito por ela para adultos. E eu comprei também, não era pra minha idade na época, mas não tem nada demais nesse livro. Então, esses são os livros e essa é a autora que eu vou continuar lendo pro resto da minha vida, porque foi ela que me inspirou a começar a gravar vídeos, porque eu via ela na TV, sei lá, gostava do jeito que ela falava e tal, e achava assim, posso falar pra uma câmera também. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a pensar, posso ser uma jornalista também? E ela é jornalista, ela é formada em jornalismo e apresenta programas, assim, esporadicamente. A última vez que eu a vi, ela tava num video show, eu não sei se ela tá lá ainda. E eu também gostaria muito de ser escritora. Eu gostaria de, quando eu estiver numa estabilidade, assim, melhor na minha vida, gostaria muito de escrever, principalmente para esse público, infanto-juvenil ou young adult, né? Young adult. Enfim. É isso. Eu gosto dela porque ela é minha inspiração. É isso. Bom, as perguntas foram essas. Eu vou copiar lá do blog da Melina e colocar aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou meio longo porque, como eu disse pra vocês já, eu não tô podendo editar os vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado muito. Me sigam no Twitter, me procurem no Facebook. Façam perguntinhas no Ask, porque eu tô pretendendo fazer um vídeo de perguntinhas da próxima vez. Então é isso. Eu vou arrumar essa bagunça agora. Vejo vocês na próxima. Então, beijinhos e tchau.